tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês, conversando um pouco sobre o meu retorno pra casa depois da minha internação. Surgiram algumas dúvidas sobre o meu tempo lá, depois da volta pra casa, e aí eu já queria falar sobre alguns temas com vocês, então eu separei entre alguns temas pra eu poder gravar vídeos pra vocês. E o tema de hoje eu vou falar um pouco sobre como foi ficar longe dos meninos, do meu marido, né? Mas assim, principalmente focar nos meninos, como é que foi esse afastamento com os meninos, como que foi esse período em que eu fiquei longe com eles aqui em casa, como é que foi a volta, o que aconteceu com a nossa rotina, né? Então assim, como eu já falei no outro vídeo, eu vou deixar até aqui o vídeo pra vocês, eu fui internada às pressas, então não era uma coisa esperada por nós que eu fosse ficar no hospital. E assim, eu já tinha passado mal antes uma vez, então assim, já foi um período meio conturbado aqui em casa, porque eu saí às pressas numa madrugada, do domingo pra segunda, e apesar dos meninos estarem dormindo tal, eu não sei, gente, eu acredito muito que assim, fica no ar aquela coisa meio de preocupação, de angústia, de medo, e eu voltei pra casa no domingo, né, de madrugada ainda, mas já naquele clima meio doente, então as coisas já estavam meio estranhas aqui em casa, os meninos já estavam sentindo a mãe, né, um pouco diferente, então foi um pouco complicado. De terça pra quarta, eu não consegui dormir nada bem, e assim que eu acordei, eu fui pro hospital e lá eu fiquei. Então, não foi uma coisa do tipo assim, olha, mamãe está indo pro hospital e ela vai ficar lá vários dias. Não. Eu fui pensando que eu ia voltar no mesmo dia e acabei ficando. Então, eu não falei nem tchau pros meninos, porque eles estavam dormindo quando eu saí. Então, eu não falei tchau, né? Eu não expliquei a situação pra eles. Quem passou foi o meu marido, o que estava acontecendo, onde a mamãe tava. Então, foi muito difícil. E assim, enquanto eu estava no hospital, eu procurava assim, eu pensava muito neles, mas eu estava muito tranquila porque eu sabia que o meu marido estava com eles. Então, tava tudo bem, né? Então, tem o apoio aqui da minha mãe, da sogra. Então, assim, a gente tem essa rede de apoio. Mas o principal é que estavam com meu marido. Pra mim, isso é o que me deixava mais tranquila. Tanto que eu falava pra ele, eu falava, se você quer vir aqui pro hospital me ver, venha, pode vir, né? Enquanto eu nem tinha sido internada. E mesmo no processo de internação, eu falava, pode vir me ver, mas eu fico mais tranquila se você estiver com as crianças, sabe? Eu pensava assim. E meu pai ficou comigo praticamente o tempo inteiro, né? Então eu tava bem tranquila por esse ponto. Mas a gente fica meio angustiada, sem saber o que vai acontecer. Quando eu fiquei sabendo que eu ia ser internada, eu falei, meu Deus, por quanto tempo eu vou ficar, né? De começo me disseram que era um dia, depois aumentou, então eu fiquei muito angustiada. Mas o medo mesmo, eu não vou negar pra vocês, e eu sei que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar dentro da gente, essa questão do medo. Então assim, mas eu não vou ser hipócrita de falar que eu não senti medo. Mas o medo bateu quando eu me dei conta da real situação, do que estava acontecendo comigo. Quando eu, digamos assim, quando eu recebi o veredito do médico naquela noite, na noite que eu fui internada, assim que ele saiu, eu entrei em desespero. E o meu maior desespero não era nem pensando assim em mim, digamos, mas eu pensava nos meus filhos. Primeiro, assim, me veio um filme na cabeça, me veio desde a minha mãe tentando engravidar, até eu tendo os meninos e a nossa vida aqui na nossa casa. Então eu pensei, meu Deus, eu vou deixar... Olha como a gente já pensa, né? Homens de tão pouca fé, né? Mas assim, eu já pensava assim, meu Deus, eu vou deixar meu marido e meus 2 filhos... O que vai ser deles, dos meus filhos? O Matheus não vai lembrar de mim, o Arthur vai sentir muito a minha falta. Gente, me bateu um desespero. Só que aí assim, aí naquele mesmo momento, meu telefone tocou, era uma amiga minha, e a gente fez oração, ela me deu muita força, e eu desliguei o telefone assim, muito mais tranquila, muito mais em paz, muito mais em paz. E aí eu fiz uma oração a Deus, eu entreguei assim a minha vida de novo nas mãos dele. Eu falei que eu estava com medo. Eu não menti pra Deus, até porque não tem por que mentir. Eu disse, Deus, eu estou com muito medo.
Não pode ter chegado a minha hora, né? E aí depois daquela oração, eu fiquei muito em paz comigo mesma, eu fiquei muito bem, eu tive uma grande certeza no meu coração de que tudo ficaria bem. Então, aquilo me deixou muito mais tranquila. E aí, o que eu fiz? Eu acho que foi um mecanismo automático do meu organismo. Eu criei um bloqueio. Eu criei um bloqueio com as crianças. Eu pensava neles, mas eu procurava não me preocupar com eles. Então, assim, eu não ficava toda hora querendo saber se eles já tinham comido, se eles já tinham ido dormir, sabe? Não, eu só queria saber se eles estavam bem. Eu não queria me preocupar com a rotina deles, o que ia fazer, se um vai pra casa da avó, eu meio que bloqueei essas preocupações, porque naquele momento eu não podia ter preocupações, eu tinha que me restabelecer o mais rápido e o melhor possível, né? Então eu criei um bloqueio. Eu fiquei bem os 5 dias que eu fiquei internada. Eu senti sim muita falta, não posso negar, isso né? Eu senti muita saudade deles. Eu ficava vendo, nós trocávamos fotos e vídeos, então a gente se falava por FaceTime, a gente se falava no telefone, eu mandava vídeos pra ele, então meu marido ia me visitar no hospital. E ele gravava, olha, a mamãe tá aqui, é aqui que a mamãe tá dormindo. Então ele fazia um tour pelo quarto, aí eu aparecia, conversava com os meninos. E aí ele ia pra casa, sei lá, da minha sogra, eu voltava aqui pra casa e mostrava pros meninos os vídeos. E aí assim, no dia da cirurgia eu gravei um vídeo pra eles antes, depois da cirurgia eu gravei outro. Então assim, a gente foi se comunicando por vídeos e por telefone. Eu evitava falar muito com eles, até para que eles não internalizassem tanto da situação. E então assim, a gente conversava o básico. Eles sabiam que a mamãe estava bem, mas no fundo eu sentia que eles sabiam que a mamãe não estava bem, né? Então assim, foi um período meio complicado, mas que eu meio que criei um mecanismo de bloqueio e afastei desses pensamentos de preocupação, né? Foi muito bom pra mim, ainda bem que eu tive isso, porque eu consegui ficar bem no tempo que eu fiquei internada. Assim, consegui, digamos, entre aspas, aproveitar a medicação. Então, tudo foi feito muito corretamente, porque eu sabia que tudo fora estava bem, né? Então, assim, hoje em dia, graças à nossa tecnologia, a gente pode ter esse contato, né? Então, isso facilitou muito. O FaceTime ajudou muito, mas eu percebia pelo telefone que os meninos, eles estavam um pouco diferentes, né? O Matheus disse que ele acordava à noite chamando por mim, mas que, assim, ele durante o dia ficava super bem, mas eu percebia que eles estavam um pouco angustiados, né? Tanto que quando eu voltei pra casa, eles ficaram meio assim, sabe? Tipo, quem é você, sabe? Eles me abraçaram, tal, mas eles parece que tinham algum bloqueio, sabe? Comigo, assim. Então tanto que assim, os 2, 3 primeiros dias a minha sogra ficou aqui com a gente e eu mais fiquei aqui na cama deitada do que qualquer outra coisa, porque eu não podia fazer o mínimo de esforço. Então, eles meio que me viam na cama o tempo inteiro, me viam naquela situação frágil, então parece que eles estavam angustiados. E eu meio que sabia que isso, um pouco tempo depois, poderia vir numa quebra da rotina, né? Até porque esses dias que eu fiquei no hospital, a rotina ela foi completamente quebrada, né? Um dia dormiram na minha sogra, um dia dormiram aqui, mas todo mundo dormiu junto, e eles iam dormir muito tarde. E assim, meu marido também tava muito angustiado, né? Na noite da cirurgia, principalmente, na noite que eu fui internada, né? Na noite que antecedeu a cirurgia, meu marido tava muito nervoso, porque ninguém ali sabia a real situação, o que ia acontecer comigo. Era uma incógnita, eu poderia passar mal de uma hora para outra. Então, foram momentos muito angustiantes aqui em casa. Então, assim, a gente abriu mão de toda e qualquer rotina para que a gente pudesse ficar da melhor forma possível. E aí, quando eu voltei para casa, eu percebi que eles ainda sabiam da rotina da nossa casa, apesar de fazer tempo que eles não ficassem na nossa casa, porque ficava cada hora num canto, mas eles lembravam da rotina da nossa casa. Isso que foi muito bom. Mas isso também
meio que começou a ser testado por eles, porque aí, aquilo que eu falei, realmente, depois que eu comecei a ficar melhor, o negócio deu uma entortada. Por quê? O Matheus começou a me sugar. Não sei se o medo da mãe sumir de novo e acontecer alguma outra coisa com a mãe, de perder a mãe. Ele criou um bloqueio com o meu marido e uma coisa comigo em que só eu podia fazer ele dormir, só eu podia fazer mamadeira, só eu trocava ele, só eu dava banho. Então, assim, ele criou uma necessidade de mim muito grande. Ele, depois que eu voltei pra casa, uma semana mais ou menos, ele não pediu peito e eu falei, pronto, desmame concluído. Depois ele voltou a pedir o peito e cada vez mais nervoso, mesmo sabendo que não tem mais leite, ele voltou a pedir, ele voltou a exigir aquilo com uma força, com uma raiva quando eu não dava. E assim, ele começou a ficar muito agressivo, o Matheus, ele muito nervoso, então assim, qualquer não, qualquer espera, ele já respondia com agressividade e ele não aceitava nenhuma outra pessoa que não fosse eu. E aí o Arthur sempre foi muito mais tranquilo, mas ele também começou a ver isso e tipo, um pouco mais mal criado, sabe? Eu faço o que eu quero na hora que eu quero, como eu quero. Então, a gente viu que os meninos estavam muito fora da linha. E aí assim, a gente não se bitolou naquilo, mas a gente falou, não, vamos voltar à ordem, né? Então, assim, aos poucos e com muita paciência, isso foi o principal. A gente foi retomando a nossa rotina aqui em casa, a gente foi se restabelecendo, eu fui ficando melhor. Então, assim, a gente foi meio que ajustando as coisas. Hoje ainda existe um pouco de, né, acontecer algumas quebras na rotina, que eu quero fazer um vídeo específico só sobre rotina, pra vocês, como é que está a nossa rotina, que daí eu posso falar mais sobre isso, mas a gente tem se ajustado. Eu sinto que os meninos hoje, eles estão muito bem em relação a mim, em relação à minha presença ou à minha ausência. Eu sinto que eles digamos que eles superaram esse momento, eles lembram muito desse momento, do momento da mamãe no hospital, do momento da mamãe dodói. Eles ainda veem o meu pescoço e eles falam que eu ainda estou dodói por conta da garganta, então acho que enquanto eu tiver essa cicatriz aqui eles vão falar isso, mesmo eu falando que não, que a mamãe já tá bem. E assim, é porque agora também a gente tá nessa rotina de muitos médicos, que eu também vou fazer um vídeo sobre isso, então eles ainda estão com essa cabeça meio doença, hospital, né? Mas eu sinto que eles estão muito mais seguros, né? A gente conseguiu levar essa situação de uma maneira bem tranquila, sem amedrontá-los. Eles sentiram a situação. Ninguém colocou na cabeça deles, sabe? Mas eles sentiram a situação e a gente contornou, a gente abraçou eles e foi levando. Saímos um pouco da linha, mas agora estamos voltando. Então, assim, ficar longe deles não foi fácil, mas eu criei esse bloqueio que pra mim foi muito bom. E a volta pra casa também foi um pouco estranha. Eu tava com muito medo de que acontecesse alguma coisa comigo, enquanto eu, sei lá, brincava com eles, enquanto, sei lá, eles podiam pular em mim. Eu tive muito esse receio, então nos primeiros dias eu realmente fiquei bem afastada das coisas. Mas depois tudo foi voltando ao normal e a gente foi restabelecendo a nossa rotina. E estamos ainda procurando voltar ao normal. Mas não é fácil, gente, ficar longe de filho. Eu até brincava que assim, uai, não tem mãe, pai que vai viajar a trabalho e deixa os filhos. Eu falava assim, deixa eu encarar como isso, como se eu estivesse numa viagem a trabalho, né? Tem mães que passam 10, 15 dias longe dos filhos a trabalho e depois volta tudo normal. Eu falei, então eu vou encarar como isso. Mas é diferente. É diferente porque os sentimentos que envolvem essa separação, eles são diferentes. Não são sentimentos tranquilos, são sentimentos de agonia, de medo, de receio, de pavor, de angústia, né? A gente não se separou feliz, a gente se separou numa situação meio tensa. Então não tem como você fingir, eu tô afastada, legal, bacana. Não tem. A sensação, por mais que não falada, que não expressada ali, a sensação fica no ambiente de que está tudo mais ou menos não bem. Então,
não teve muito como negar. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu não gostaria de passar por isso de novo, de ter essa separação dessa forma, mas eu meio que aprendi que eles e nós superamos qualquer coisa quando a gente tem o amor aí, o amor pra dar e vender e pra tapar aí qualquer buraco. Então é isso. Esse é o papo que eu queria bater com vocês aqui nesse vídeo, é mais falando sobre essa situação. Vou gravar outros vídeos falando sobre a nossa rotina, sobre desmame do Matheus, tudo referente a esse processo, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!